Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você ligadinho aqui no Programação, na TV Eletel Itajubá. O meu nome é Ney Cândido e a gente vai junto pela aula 12. Vamos mexer com ponteiros. É isso aí, parceiro. Vamos continuar aqui com mais uma aula do nosso Programação, o espaço para os programadores de computador, num oferecimento da Ciclos Informática. Precisou de acessórios, peças, suprimentos de computador ou até aquele PCzinho novo? Ciclos Informática resolve a sua vida, tanto aqui em Itajubá quanto em Brasópolis. Manutenção também é na Ciclos. Dá uma olhadinha aqui do lado e você já vai ver aqui o cartãozinho da Ciclos Informática. É só clicar, acessar o site e boas compras. É isso aí, carinha. Hoje nós vamos trabalhar com um conceito chamado de ponteiro, tá? Bom, para você que acompanhou a nossa aula 11, que a gente trabalhou de vetor, você pode ter reparado que a aula ficou bastante confusa. Você, claro, teria total condições de ter entendido a aula 11 sem ter o conceito de ponteiro, mas muita coisa vai ficar mais clara agora, quando a gente for trabalhar com ponteiro. Vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso programinha básico, que está aqui do lado do Cyborg, tá? Tranquilo ali, né? Você vê aqui o int main e tal, não tem erro nenhum. Bom, o que são ponteiros? Ponteiro, gente, não é a ideia, não é bem ponteiro de relógio. Ponteiro você vai achar em algumas bibliografias da informática chamado de apontadores, que também tem nada a ver com lápis, tá? O que são ponteiros ou apontadores? A maioria das pessoas fala ponteiro mesmo, viu? Apontador, não sei. Alguns lugares eu vi falar apontador, mas vamos tratar de ponteiro, que é o nome mais padrão. O que é ponteiro? Ponteiro é o seguinte: é um tipo especial de variável. É um tipo de variável que ela não armazena um conteúdo em si. Ela armazena um espaço de memória aonde está armazenado o conteúdo. Complicamos à toa. Vamos dar uma olhada? Bom, aqui, vamos declarar uma int normal, int a, certo? E aqui a gente diz que a é igual a 10. E aqui embaixo a gente vai fazer printf. Eu apanhando o teclado. Isso vai até o fim do ano, viu? Isso aqui é o nosso programinha. Ao rodar, adivinha o que vai aparecer na tela? Não apareceu, porque cortou para você. Agora apareceu 10. Parece que voltamos no tempo, né? Estamos na primeira aula de novo. Bom, vamos declarar uma variável b. Aqui que é o breaknight. B é igual a E comercial A. O que vai sair em B? Se você previu que vai sair um valor maluco, você acertou. Saiu ali 22, 9, 3, 5, 6. O que é isso? Lixo de memória? Não. Aquele 22 qualquer coisa lá não é lixo de memória. Sabe o que é aquele número? Seguinte, para você que não conhece bem de alocação de memória, se eu não me engano, lá na aula 2 eu citei isso, eu falei um pouquinho sobre. Vamos esmiuçar melhor. A memória do computador, você pode imaginar como sendo uma bandeja de ovos. Sabe aquela... Aqui em Minas tem muito isso. Tá? Uma bandeja, aquela bandejona cheia de ovo.
tá? Eu acho que tem em tudo quanto é lugar do Brasil. Mas aqui a gente vai muito em granja e vem aquela bandeja. E até vem com os ovos quebrados, meio meladão e tal. Eu lembro de criança, beleza. Certo? Então, você tem uma bandeja cheia de buraquinho, que pode ou não ter ovo ali. A memória do computador é mais ou menos aquilo lá. Cada furinho da bandeja a gente chama de célula de memória. E cada ovo a gente chama de dado. Então você pode ter lugares que tem ovos, lugares que não tem ovos. Ou seja, você tem toda a memória do computador, lugar que tem ovo, lugar que não tem ovo, que tem dado, que não tem dado. Então, o que a gente diz? Quando você quer declarar uma variável, como a gente fez aqui, usando esse int a aqui, ó. Quando eu fiz isso, eu declarei uma variável. O que é declarar uma variável? Você fala para o Windows o seguinte: reserva para mim uma célula de memória int. Tá? No caso, a int normalmente são 16 bytes, são duas células de memória. Reserva para mim uma int. A gente vai tratar a int como uma célula só. Aí o que o computador faz? Ele vai lá, pega na bandeja de ovo dele, que está cheia de ovos, e alguns lugares que não tem, ou seja, em vários lugares tem informação, outros não tem informação, ninguém está usando. E cara, não imagina você que o seu programa é a primeira coisa que está usando memória do teu micro. Tá? Tem muita gente que ignora o fato que o Windows está inteirinho na memória do seu micro. Se você estiver trabalhando no Linux, está inteirinho na memória do seu micro. Você está agora me assistindo, eu estou na memória do seu micro. Então você tem muito ovo na bandeja. É que a sua bandeja é muito grande, cara. Você tem 2 GB de RAM. Você tem aí 2 milhões de células, né? É isso? K é 1000, mega milhão, bilhão, giga. Desculpa. Você tem 2 bilhões de buraquinho para botar ovo. Então o que acontece? Você tem muito ovo, mas você tem mais ainda copinho de guarda-ovo. Então, quando nós estamos conversando aqui, tudo isso que está na tela do seu computador e mais um monte de coisa que não está, é tudo ovo. É tudo dado alocado em memória. Então, quando você digita aquele int a, ele vai pegar uma célula de memória dessa, um copinho, e digamos assim que ele vai reservar para você. Tá? Int a, ou seja, computador, reserve para mim uma int. Beleza, ele vai lá e escolhe a que ele achar melhor. Não sei exatamente qual critério que ele usa. Reservou ali um copinho para você colocar ali o seu ovo, a sua informação. Neste momento aqui que a gente fez isso, tá? Ele pegou um ovo 10, essa informação, e guardou dentro desta célula de memória que você alocou nessa linha aqui. Então, ó, aloquei a memória, reservei um copinho, coloquei um dado no copinho. Tá? É muito próximo da realidade que acontece. Reservei uma célula de memória e guardei uma informação ali. Tá, é isso que é a declaração de variável. E o que a gente faz? O que acontece quando a gente faz isso aqui, ó? Parece um ciborgue para nós. Não pode parecer eu com o ciborgue, tá bom. Ah, valeu, Tiagão. Quando você faz isso aqui, B recebe E comercial A. E comercial significa... Eu vou até escrever aqui. Tiagão, corta para o ciborgue. Ó. E comercial significa, vou escrever em maiúsculo, significa o endereço, agora o cedilha aqui não vai sair porque eu estou teclado em inglês, e memória de, certo? Volta para nós. E comercial significa o endereço de memória de. Quando você faz isso, você está falando que B vale o endereço de memória de A. O que é isso? O número do copinho. Tá? Imagine que nessa bandeja a gente é um cara nerd, a gente é extremamente organizado.
Então a gente tem um número de cada copinho tem um numerinho no fundo. Então, E comercial A é o número do copinho que o Windows reservou para mim. Tá? É isto que é. Então, quando você manda rodar, olha lá, ele vai mostrar para mim. Pelo primeiro printf, A, 10. É o ovo. Tá? É o que está guardado dentro de A. 22.93.576, ou seja, 2.293.576 é o endereço de memória aonde foi alocado A. Se você está fazendo na tua casa, muito provavelmente este número é diferente, tá? Depende de computador, varia de micro para micro, endereço de memória de A. Da mesma maneira, eu posso fazer isso aqui, ó. B asterisco B. Ou seja, B agora é um ponteiro. B recebe A. Então, uma dúvida aqui que vai sair daqui. Mesma coisa, como deveria. Olha o que vai sair. Ahá! Olha lá o que saiu. 10 e 10. Acompanhe comigo. Int asterisco B. Isso significa que B... Opa, deixa eu fechar esse troço aqui. B é um ponteiro. Ponteiros são variáveis especiais que elas não armazenam, que elas não trabalham com o valor delas. Elas trabalham com o endereço de memória que aponta para um outro lugar. Ao invés da gente guardar na memória o copinho, a gente guarda o endereço do copinho, tá? E passa a acessar o copinho através do endereço dele. Exemplo prático, como que isso funciona na vida real? A tua casa, tá? Quando você imagina que A é a sua casa, aí você coloca int C igual a A. O que acontece? A é a sua casa, C igual a A. C é uma outra variável que vale a mesma coisa de A, ou seja, é uma cópia da sua casa. Então imagina que legal. Você está no correio, tá? Aí você tem a sua casa e você precisa registrar isso no correio para você receber carta. Vamos supor que funcione assim. Aí o que você faz? Você, não temos endereço. Então o que você faz? Você cria uma cópia da sua casa dentro do correio. Então o correio, para operar na cidade, ele tem que ter uma cópia exata da casa de todo mundo lá dentro. Imagina que bonito seria o correio de São Paulo. Dentro do correio de São Paulo teria outra São Paulo. Certo? Seria assim mesmo que funcionava. Então, esse negócio de ficar criando cópia de variável funciona quando a variável é muito pequena. Certo? Quando você está trabalhando com a int, você pode até copiar uma para outra. Mas imagine que você está trabalhando num sistema com um banco de dados gigante. Você não tem como ficar copiando esse banco, cara. Você vai ficar pirado. Então, qual é o sistema que eles desenvolveram? Baseado até nesse sistema de correio. Quando você precisa registrar a sua casa no correio, você vai lá e dá um endereço da sua casa. Rua dos Perdizes, número 15. Ou para quem é da minha época, Rua Saturnino de Brito, não sei de onde. Alguém lembra quem que é isso? Rua Saturnino de Brito? É o endereço da Xuxa, lá de 1900 e bolinha. É quando eu namorava com o Senna. Lembro disso por causa do Senna, não é por causa da Xuxa. Bom, então assim, seu endereço, você passa lá o endereço da sua casa. Rua Saturnino de Brito, tal coisa. Então, ou seja, você passa um papelzinho que tem um endereço na tua casa. Aquele papelzinho aponta para a sua casa. Se ele quer que a correspondência chegue em você, ele manda a correspondência para onde aponta o papel. Então, a correspondência chega na tua casa, porque ali está guardado o seu endereço. Beleza? Pessoal, a gente tem que ir para um rápido intervalo agora. Tá? Já alonguei demais, já passamos uns 3 minutinhos na conta.
E a gente volta com a segunda parte de ponteiro, reforçando o conceito que é super importante e aprendendo a manipular um pouquinho isso. Beleza? Programação, volta já.